Então, agora, a postura da China é: passa ano, a nossa economia está mais forte, a nossa influência no mundo está mais forte, nossa presença, nossa influência no mundo está cada vez maior, nossa pujança militar está cada vez maior também. Então, a gente não precisa desse discurso forte, agressivo, assertivo dentro dos nossos interesses. Talvez seja diferente do caso de um país como a Coreia do Norte, por exemplo. O caso da Coreia do Norte, que é um país que passou por uma guerra dificílima, né? Foi o momento ali da guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, com a intervenção dos Estados Unidos. Então, a Coreia do Norte é um país que tem que estar sempre com um discurso forte. E é um país que ele é estrangulado geopoliticamente também, né? Porque ele é um país desse tamanho, que ele é cercado ali pela Rússia, pela China. Ele tem na mesma península ali do lado a Coreia do Sul, que tem grandes tropas dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Tem o Japão, então são todas potências muito fortes que, se eles quiserem em algum momento, eles tomam facilmente, né, ali o território da Coreia do Norte. Então, foi necessário que eles construíssem essa postura forte, essa visão de que, nossa, o cara é louco, de que eles têm um poderio, assim, imbatível, para que ninguém desejasse, então, se meter com a Coreia do Norte. Entendeu? Tem essa postura também de se passar por louco. O Kim não é louco, o Kim é um grande estrategista. Então, ele tem ogivas nucleares que vão ultrapassar o poder dos Estados Unidos e da Rússia? Não, jamais. Só que ele faz parecer que o poder dele seja muito maior. Justamente por isso, porque ele sabe que ele está estrangulado em termos geográficos, em termos de aliados, né? Porque o Ocidente fecha, em termos de sanções, ele se fechou para o mundo e teve toda a aplicação de sanções pela OMC, por todo o Ocidente em geral. Então, isso fez com que eles adotassem a postura que eles têm hoje. Então, quando a gente olha para a Coreia do Norte, nossa, é um país completamente diferente, porque foi, né, o ambiente ali, o espaço, o tempo, a geografia, tudo, fizeram com que essa fosse a postura necessária para que eles pudessem se manter como um país independente. Entendi. Depois de uma guerra que foi completamente devastadora. E uma comparação imperfeita, mas um caso que também isso acontece, é o Estado de Israel. O Estado de Israel também tem mesmo um governo completamente diferente da Coreia do Norte, mas um Estado que surgiu num ambiente que lhe era hostil, com vários países ao redor que não gostariam que o Estado existisse, e a medida que eles tomaram foi sempre a fuga para frente. Olha, a gente tem que ser forte, 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 dominar todos os demais, ou pelo menos ser mais forte do que os demais, para que a gente nunca seja derrotado. Na época da Guerra Fria, das guerras árabe-israelenses, o líder do Egito, o Nasser, ele dava discursos todos os dias dizendo que ia jogar os israelenses no mar. Esse era o discurso que ele fazia. Aí veja que interessante. Por que o Estado de Israel tem uma preocupação tão grande, tem um exército tão forte, capaz de derrotar seus inimigos e de maneira forte e rápida? Porque ele está num território pequenininho, virado de costas para o mar, ele não tem como retroceder, ele não tem essa possibilidade e está cercado de inimigos. Então ele tem que ser mais forte. E claro que com o passar do tempo, e aí vai a sabedoria política deles, eles vão procurando dissuadir esses inimigos de permanecer como inimigos. Então, fez uma parceria com o Egito, ainda em 79, depois com a Jordânia, em 94. Está cada vez mais perto de fazer uma parceria com a Arábia Saudita, que é um pouco falado. Foi anexando o território palestino, para que ele pudesse ter, então, mais território para avançar para frente, já que ele é cercado pelo mar, ele não tem como recuar, então foi avançando territórios, assentamentos na Palestina. Hoje, se a gente olha o mapa, tudo que era o território palestino hoje é Israel. A Palestina foi, né, enfiada num território minúsculo. Então, também acho que é uma comparação que é muito diferente, claro, da Coreia do Norte, mas que também é muito válida. E é importante para a gente ver como é sempre possível a gente fazer análise. E em termos de política internacional, são complicados porque, primeiro, o que é política? Por que existe a política no mundo? A gente tem um mau hábito de pensar na política só nos políticos. Especificamente no Brasil, o que a gente associa a política? Corrupção. Né? Esse é o tema. Pensar em política, as pessoas estão pensando em corrupção. Mas, gente, política são debates, são interesses. A gente não precisa associar a política a pessoas que tenham cargos representativos. Se nós aqui estamos decidindo, por exemplo, quando um grupo de amigos para decidir onde vão almoçar, ou para onde vão viajar, e há conflitos de interesses, trata-se de uma questão política. Tem que haver uma mediação, tem que haver uma capacidade de convencimento ou, às vezes, até de imposição. Quantas vezes a gente não vê, mas o sujeito tem o carro, então ele quer ir embora antes na festa, então vai todo mundo embora com ele. Isso é uma questão política. Ele tem mais recurso. Ele tem recurso que ele consegue fazer valer a sua vontade. Ou seja,
sempre vai haver interesses diferentes e a gente tem que tentar entender o porquê disso. É óbvio que a gente pode dizer, não, mas peraí, aqui tu tem um grupo que está massacrando o outro, então eu não concordo com isso. Agora, se a gente não procurar entender o porquê que eles fazem isso e simplesmente ficar apontando o dedo e adjetivando, a gente não vai entender. E se a gente não vai entender, como é que a gente vai solucionar? Perfeito. Exato, a gente cai num debate muito raso. Que é o que está acontecendo agora. Está acontecendo agora, que a gente vê muito essa questão, até também direcionada pela mídia, muitas vezes, né? De se tentar reduzir o conflito àquele papel de mocinho e vilão. Sendo que dentro das relações internacionais não existe mocinho e vilão. A gente está falando de estados independentes lutando pela sua sobrevivência. Cada né? lado tem sua visão, né? Cada lado tem sua visão, então cada um tem sua agenda que eles consideram, né, que são seus objetivos de defesa, de segurança, seus objetivos econômicos, seus objetivos políticos. Então não existem papéis, né, de mocinho e vilão. Acho que isso simplifica demais, assim, uma coisa que é muito mais complexificada, na verdade, e que cada um vai ter sua perspectiva e cada um vai se considerar correto dentro da situação. Porque, na verdade, não existe certo e errado. Existem, né, perspectivas diferentes sobre o mesmo espaço, tempo e, né, estratégia dentro de uma mesma região. E que vão existir esses conflitos de interesses e que vão, então, gerar esses posicionamentos e que no seu embate máximo vão gerar, então, agressões ali que vão partir para o lado físico. Mas elas sempre vão existir em uma instância ou outra. Mas, dependendo da visão, o comportamento que tu pode ter, a medida que tu pode ter naquele momento, pode ser uma ação errada. Independente se é uma visão, né? Que é o caso, na minha visão, da Rússia dentro da Ucrânia. Primeiro, a gente pode avaliar o certo e o errado em duas formas, né? O certo e errado do nível moral, que é sempre válido, até porque conflito, em guerra, quem sofre são pessoas que não têm nada a ver com essa história. Esse ponto tem que ser sempre lembrado. Tem uma frase muito boa que falam que a guerra são jovens lutando contra outros jovens que não se odeiam por causa de pessoas velhas que se odeiam. Alguma coisa assim, né? Tem uma outra que eu gosto muito, que é quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Ou o bicho que tá embaixo. Né? Só que por mais que a gente queira defender a grama, a gente tem que entender por que os elefantes estão brigando. Sim. Tem tem que entender que eles podem brigar. Não adianta, mas foi o elefante A o culpado. Ok? Então, ter razão é aquela coisa. O que acontece se tu tá atravessando a rua, vai atravessar a rua na faixa e vem um carro desgovernado? Adianta tu atravessar na faixa e depois dizer, mas eu tinha razão, ele me atropelou, mas eu tinha razão? Não. Adianta alguma coisa ter razão? Veja, não é dizer que alguém não tem razão, é que às vezes não basta ter razão. Se a gente não tem recursos ou condições de se proteger e de se defender, às vezes o errado é o acerto. O errado analisar a perspectiva do que está acontecendo. Em inglês existe uma expressão que é might is right. É como se o poder faz o direito. E muitas vezes acontece isso, a gente tem que saber. E infelizmente essa é a realidade. E num mundo em que poucos países têm mais poderes, vai ser cada vez mais. Às vezes o erro moral acaba sendo o acerto estratégico. Isso. Porque para a estratégia de defesa daquele momento que tu está passando, foi um acerto para ti, por mais que dentro das perspectivas morais aquilo esteja errado. A Rússia estaria certa em invadir a Ucrânia, sendo que a gente está vendo todo a comoção que está sendo gerada em torno das vidas que estão sendo perdidas, dos refugiados que estão tendo que fugir, das pessoas feridas, não está correto. Mas dentro da ótica estratégica russa, é o que eles têm de mais correto em termos estratégicos no momento. E a segunda questão é ver se não é um erro estratégico também, que às vezes acontece. Às vezes os países tomam medidas moralmente condenáveis e erradas estrategicamente. Literalmente é aquela de cabeça quente, né? Um caso clássico do Saddam Hussein no Iraque. O Iraque hoje a gente associa com uma destruição completa, enfim, mas o Iraque, até os anos 70, era um dos países mais prósperos do Oriente Médio. A situação de vida em Bagdá, claro que em função do petróleo, óbvio, mas ela era relativamente boa. Para padrões da época, um iraquiano médio tinha uma condição boa de vida. E o governo da época, o governante, o Saddam, teve duas decisões, uma em 1980, quando ele invadiu o Irã, e outra em 1990, quando ele invadiu o Kuwait, que foram desastrosas do ponto de vista dele. A primeira, até dá para dizer que, do ponto de vista dele, fazia o sentido, que é o seguinte: o Iraque tinha uma disputa com o Irã, o Iraque e o Irã são vizinhos, tá? Tem uma fronteira. E tem uma região ali que é disputada pelos dois. É uma região no Irã de população árabe.
Portanto, o Iraque, que é o país árabe, o Irã é persa, tá? Então tem essas diferenças culturais. O Iraque, por ser árabe, dizia, olha, essa região aqui é de árabes. Um pouco como a Ucrânia agora, né? O leste da Ucrânia é russo, Putin diz, essa região é russa. Uhum. E aí, quando aconteceu uma revolução no Irã, o que o Saddam pensou? Olha, tá havendo uma revolução, o governo tá trocando, eles estão bagunçados. Vou aproveitar para invadir agora. E mais do que isso, era uma revolução que ainda se dizia crítica dos Estados Unidos e da União Soviética. Ou seja, um país que não seria defendido por ninguém. E que o Saddam pensou? Fazia sentido, vou aproveitar agora para invadir e tomar essa região. Claro que era uma região rica em petróleo também. Então, vou me fortalecer. Ele até teve um sucesso grande no curto prazo. Vejam a diferença. Saddam Hussein, no Iraque, invadiu um país soberano, o Irã, sem nenhum motivo. Ele não foi agredido, nada. Ele simplesmente invadiu um país soberano. Isso em 1980. Quando é que o Conselho de Segurança declarou que essa invasão foi ilegal? 1882. Ou seja, demorou 2 anos para quê? Por quê? Porque o Irã era uma revolução contra os Estados Unidos e contra a União Soviética. Quem é que ia defender o Irã? Pulamos no tempo. Depois, essa guerra meio que terminou com uma destruição de ambos os lados e ninguém venceu nada, o Irã e o Iraque. Então, os dois saíram mal. Só que a guerra é custosa, como a Mariana colocou. O Iraque tomou muitos empréstimos de países vizinhos para conseguir conduzir essa guerra. Quando terminou o conflito, o que o Iraque queria? Tá, não ganhei, mas olha só, eu sou árabe, vocês que me emprestaram são árabes também, todos brimos daqui. Família, né? Família, né? Cancelamos aqueles empréstimos. Aí os outros fez, não, peraí. Opa, como assim? Que história é essa? Tem que pagar. Aí o Iraque, em 1990, decidiu anexar um país cujo território até tinha pertencido a si no passado e que tinha assim, feito muitos empréstimos para o Iraque, que era o Kuwait. O Iraque invadiu esse país pensando o seguinte, olha, um país pequenininho a gente vai conquistar rapidinho. Dizem que o Saddam Hussein teria tido uma conversa com a embaixadora dos Estados Unidos no Iraque e teria sinalizado essa intenção e que ela teria dito que os Estados Unidos não iam se opor. Dizem que... E aí se encheu de confiança e foi. Só que não foi isso que os Estados Unidos fizeram. E aí, vejam, horas depois dessa invasão, já havia uma condenação no Conselho de Segurança da ONU da invasão do Iraque pelo Kuwait. Por que num dos casos demorou 2 anos e no outro demorou horas? E aí tem a relação dessa conversa. Aí tem o fato de que o Kuwait era interessante para os Estados Unidos. Entendi. Tinha um protetor. Aí não, aí isso é inaceitável. Então, aí foi um erro estratégico brutal. Claro, se ele tivesse razão, se ele tivesse razão do ponto de vista estratégico, tá? Não moral. Ele conseguiria conquistar um país, um credor dele. Imagina na vida, tu deve muito para alguém, tu consegue subjugar essa pessoa. Pô, vai lá para isso, toma casa dela. O banco dessa pessoa, tu tá devendo pro banco e de repente tu conquista o banco. Pô, interessante, né? E ainda se apostaria de grandes reservas de petróleo, então estaria numa condição muito boa. Mas não foi o que aconteceu. Foi um erro, não apenas do ponto de vista moral, como a gente pode considerar, mas um erro estratégico.